Lucas, capítulo 19, a partir do 28, diz o seguinte: E dito isto, ia caminhando adiante, subindo para Jerusalém. Aconteceu que, chegando perto de Betfagé e de Betânia, no monte chamado das Oliveiras, mandou 2 dos seus discípulos, dizendo: Ide à aldeia que está de fronte, e aí, ao entrardes, achareis preso um jumentinho que nenhum homem ainda montou. Soltai e trazei-o. E se alguém vos perguntar: por que o soltais? Assim lhe direis: porque o Senhor precisa dele. E indo os que haviam sido mandados, acharam como lhe disse. E quando soltaram o jumentinho, seus donos lhe disseram: por que soltai o jumentinho? E eles responderam: o Senhor precisa dele. E trouxeram-no a Jesus. Lançando-o sobre o jumentinho as suas vestes, puseram Jesus em cima. Indo ele, estendiam no caminho as suas vestes. E quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos regozijavam-se e começou a dar louvores a Deus em alta voz, por todas as maravilhas que tinham visto, dizendo: Bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu, glória nas alturas. E disseram-lhe dentre a multidão alguns dos fariseus: repreende os teus discípulos. E respondendo ele, disse-lhes: digo-vos que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. E quando iam chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: ah, se tu conhecesses também, a menos neste teu dia, o que à tua paz pertence. Mas agora isso está encoberto aos teus olhos, porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, te sitiarão e te estreitarão de todas as bandas, e te derribarão, a ti teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Entrando no templo, começou a expulsar todos os que nele vendiam e compravam, dizendo-lhes: está escrito, a minha casa é casa de oração, mas vós fizeste dela covil de salteadores. E todos os dias ensinava no templo, mas os principais dos sacerdotes, escribas principais do povo, procuravam matá-lo, e não achavam meio de o fazer, porque todo o povo pendia para ele, escutando. Amém? Hoje, na tradição, é-se comemorado o domingo de Ramos. Todo mundo sabe, né? Hoje é-se comemorado nas igrejas católicas, nas cristãs protestantes também, o domingo de Ramos. Porque é a semana que antecede a Páscoa, é a semana onde Cristo, como nós acabamos de ler ali, ele determina no seu coração que ele teria que ir para Jerusalém, porque lá seria a sua última semana. Ele tomaria a ceia com os seus discípulos e seria entregue numa traição por Judas Iscariotes, e seria açoitado, seria despido e por fim seria crucificado. Domingo de Páscoa, que é o domingo da semana que vem, ele ressuscitaria. E nós podemos ver algumas coisas interessantes nessa história. Quando Jesus chega em Jerusalém, ele vai para a Cidade Velha, que hoje nós chamamos de Cidade Velha. Ele vai para o Monte do Templo, para onde estava a igreja, e ele entra por uma porta chamada Dourada, e ele entra, como nós sabemos, montado no filho de uma jumenta, num jumentinho. Ele entra humilde, e as pessoas cantavam um salmo: Hosana, Hosana, o rei que vem em nome de Deus. E balançavam lá os seus ramos, jogavam ramos na sua frente, porque isso era uma saudação que se fazia ao rei quando ele chegava num determinado lugar. Isso, se você ler em Apocalipse, você vai ver isso. Se você ler lá no Antigo Testamento, você vai ver isso. E por que Jesus chega montado num jumentinho? Ele chega montado num jumentinho porque
Hoje nós não entendemos isso, porque para nós é muito distante da nossa realidade, os livros de histórias não nos ensinaram isso. Mas quando um rei chegava montado num jumentinho, ele estava simbolicamente determinando paz, ou seja, eu estou vindo em paz, não quero guerra. Quando o rei chegava montado num cavalo, era porque ele queria guerra, ele estava ali para desafiar a outra nação. E Jesus chega ali montado no filho de uma jumenta, montado num jumentinho, e ele entra na cidade, ele entra naquele lugar, e ele começa a chorar. Por que ele começa a chorar, igreja? Porque ele sabia que aquele povo que ali estava, que aquele povo que estava recebendo ele ali, estariam perdendo a grande oportunidade da sua vida, a única oportunidade que eles teriam para ter paz. Eles iriam crucificar Jesus. Eles perderam a oportunidade e isso fez com que Jesus chorasse. Eu quero ler com vocês aí, versículo 44. E te derribarão a ti os teus filhos que dentro de ti estiverem, não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. De uma forma simples, eu vou resumir esse versículo inteiro para vocês de 3 linhas. Vocês perderão a oportunidade. Eu estou dando uma oportunidade de salvação, eu estou dando uma oportunidade de libertação para vocês, eu estou aqui como o Antigo Testamento, e vocês estão perdendo esta oportunidade de libertação. Ele já sabia que o povo iria negar, ele já sabia que o povo iria o crucificar, ele já sabia que aquele povo iria perder a oportunidade da vida deles. Aí nós sabemos, igreja, que 70 anos depois da morte e ressurreição de Cristo, esse versículo se cumpriu. Todo mundo sabe disso? Os inimigos invadiram Jerusalém, tomaram a cidade, derribaram o templo, quebraram tudo. A única coisa que sobrou do templo foi o Muro das Lamentações, que nós vemos em fotos, em vídeos, em televisão. Nós sabemos que tudo isso aqui se cumpriu. Os filhos que estavam dentro da cidade, muitos morreram, muitos foram mortos, por causa da guerra, por causa da destruição. E se vocês pararem para analisar, quando Pilatos lava a mão e fala assim, o sangue deste justo está na mão de vocês e não na minha, o que eles gritaram no meio da multidão? Caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Morreram muitos. Para vocês terem uma ideia, Israel praticamente deixou de existir depois de 70 anos. Jesus estava chorando porque ele sabia disso. Vocês perderão a melhor oportunidade da vida de vocês. E aí, em 1541, um homem chamado, eu anotei o nome dele aqui, Solimão, ele era conhecido como Magnífico, um sultão. Ele reconstrói algumas partes da muralha que estavam caídas e reconstrói também a Porta Dourada. Coloca para nós a imagem da Porta Dourada ali. Eu até trouxe essa imagem para vocês verem. E aí os muçulmanos foram lá e fecharam a porta. Está vendo ali a porta? Vocês conseguem ver? Dá para ver certinho, irmãos? Eles fecharam a porta com tijolos. Sabe por quê? Porque existe uma profecia que diz que o Messias, o rei dos judeus, entraria pela Porta Dourada. Então eles foram lá e fecharam para que o rei dos judeus não viesse. Isso, 1541, depois de Cristo já ter passado pela porta. Essa não é a porta original que Cristo passou. Porque lá em Israel dá um terremoto de vez em quando lá e destrói tudo. Eles têm que reconstruir. Então foi reconstruída por esse sultão, esse homem aqui. E aí os muçulmanos foram lá e falaram assim:
nós vamos piorar a situação. Nós vamos construir na frente da porta o que tem ali, igreja? Cemitério. Nós vamos construir na frente desta porta um cemitério, porque esse rei dos judeus que vai vir, ele é um Cohen, que fala, né? Cohen no hebraico, que significa sacerdote. E sacerdote não pode, segundo a lei de Israel, entrar ou passar por um cemitério. Então eles falaram, vamos fazer um cemitério na frente da porta. Isso aqui, igreja, é real. Isso aqui eu vi pessoalmente. Isso aqui existe dessa forma, desse jeitinho aí, ó. Então vamos fazer um cemitério lá. Os muçulmanos pensaram, porque daí de maneira nenhuma esse Messias que há de vir vai entrar em Jerusalém, de maneira nenhuma ele vai poder entrar no templo, porque ele não pode passar pelos lugares aonde tem um sepulcro, aonde existe pessoas mortas. Igreja, eu já quero entrar no tema da ministração, e depois eu vou continuar mostrando algumas coisas para vocês. Essa daqui tem sido a nossa realidade. A porta do nosso coração tem estado fechada. E na frente, nós temos construído cemitérios, para que Jesus não entre. Aí você pode falar, mas como assim, pastor? Jesus está vindo montado num jumentinho. Ou seja, ele está vindo em paz. Então ele quer trazer para a sua vida o quê? Paz. Mas ele encontra em muitas vidas corações fechados com pedras e cheio de sepulcro na sua frente. Pastor, mas como assim? Alimentamos coisas mortas. Igreja, tem pessoas que estão andando até inclinadas, cheio de coisas que não tem mais valor na vida delas, que já morreram, não vão trazer benefício nenhum, mas estão ali, na frente da porta do seu coração, impedindo que Jesus entre, impedindo que Jesus faça morada, impedindo que Jesus traga paz. Por quê? Porque quer uma justiça, está com raiva, está com ódio, quer que alguma coisa aconteça contra as pessoas, mas são coisas mortas. E infelizmente, igreja, Jesus não tem entrado nesses corações, Jesus não tem entrado nessas vidas. Jesus veio para Jerusalém, ou seja, Jesus já veio na terra, já morreu, já ressuscitou, já pagou o preço, tudo. Nós já celebramos com os nossos ramos, vamos falar assim, com o batismo, com a conversão, nós já celebramos, mas fechamos a porta e deixamos coisas mortas impedir que Ele entre. Deixamos que coisas que já passaram, coisas que já não trazem benefício nenhum para a nossa vida, esteja impedindo que Jesus faça morada nos nossos corações. Infelizmente, igreja, muitas vezes nós temos levantado esses muros, que eles, de uma forma ignorante, fizeram, porque isso aqui para mim é uma ignorância. Porque se você for em Jerusalém, se um dia Deus permitir você fazer uma viagem, faça, porque é uma viagem espetacular, é tremendo estar lá na onde o nosso Senhor passou os seus anos de vida, e você perguntar para qualquer um, porque muitas vezes tem um guia que te segue, um guia que te conduz pelos lugares, e você perguntar pelo guia, quem passou por esta porta? Eles vão falar para você, Jesus de Nazaré passou, montado num filho de uma jumenta. Mas por que vocês fecharam? Porque ele não é o Messias, nós estamos esperando o Messias, e para nenhum enganador entrar, nós fechamos a porta. Para nenhum enganador entrar, a porta foi fechada. Igreja, nós temos perdido a oportunidade. Que oportunidade que é essa? Abra comigo a sua Bíblia em João, versículo 17, João 3, 17.
Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. É isso aqui que eles perderam. Jesus estava ali, Jesus estava diante deles, Jesus estava ali para pagar um preço expiatório pela vida de todos nós, inclusive, e eles não aceitaram. E o que nós lemos lá em Lucas 19? Porque os seus olhos estão encobertos. Igreja, é isso que o inimigo tem feito. A pessoa está com o coração endurecido como uma pedra, só pensa ódio, só pensa coisas ruins, só pensa maldades, adultério, fornicação, roubos, só pensa tranqueira. Mas glória a Deus, Jesus, amém, eu sou cristã. Não é, o coração está fechado, o coração infelizmente está impedido. Jesus está vindo montado num jumentinho, as pessoas estão cantando, hosana, hosana, mas o coração está fechado, cheio de pedras, cheio de coisas mortas na frente, impedindo o caminho do Senhor. Igreja, muitas vezes nós temos sido hipócritas. Jesus está falando lá para eles assim, ó: vocês estão perdendo a oportunidade da vida de vocês. O inimigo vai vir, vai derribar tudo isso aqui vai cair, e vocês estão apegados no templo. Inclusive ele foi condenado e julgado e condenado por quê? Porque ele falou que derribaria o templo e em 3 dias reconstruiria. Como? Foi 40 anos para construir isso aqui. Ele não estava falando da igreja, ele não estava falando do templo de Salomão reconstruído no tempo de Oséias. Ele estava falando do corpo dele. Mas as pessoas não entenderam. A salvação passou por eles e eles não entenderam. A salvação estava ali e eles não entenderam. Pagaram um preço altíssimo por isso. Vamos um pouquinho para frente, João 12 agora, 46 ao 48. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Igreja, é isso que tem acontecido com a gente, como aconteceu com Israel, a oportunidade. Jesus está falando aqui, ó. Eu sempre falo, e hoje, na hora que eu estava preparando o culto, eu falei, não, hoje eu vou ler o versículo, que eu sempre cito esses versículos. Jesus não veio condenar ninguém. Jesus não veio para te jogar no inferno, Jesus não veio para te ver queimar, não, ele veio num jumentinho para te trazer paz. Ele fala ali muito claro, e nós não precisamos nem ler de novo: eu sou a luz do mundo. Eu vim para dar o direito de salvação, eu vim para dar uma opção de salvação, eu vim para dar uma oportunidade de uma vida melhor para vocês, mas não querem, preferem andar nas trevas, preferem andar nas coisas erradas deste mundo. Eu não julgo, porque eu não vim para julgar, eu vim para dar a oportunidade, eu vim para dar a opção. Eu não julgo, mas já tem quem o julgue. A palavra que eu tenho pregado. Igreja, eu vou parafrasear para vocês entenderem. A pessoa morreu, chegou diante de Cristo, veredito, condenado. Mas como assim eu fui condenado? Foi pregado para você, você não aceitou. Foi dito para você se arrepender e deixar os seus pecados, você não quis. E isso te condenou. Não foi eu. Foi falado para você deixar, foi falado para você aceitar, mas vocês preferiram continuar, assim como Israel.
preferiram continuar o ritual deles lá, como nós lemos os últimos versículos do texto que eu li de Lucas 19, mas eles tramavam para o matar. Perderam a oportunidade da vida deles. Agora Jesus vai condenar? Não, ele veio para salvar, ele veio em paz. O que condena é a pessoa não ter aceitado. Certa vez, um homem estava no corredor da morte, e foram lá falar com o governador lá. O governador falou assim: eu vou dar uma chance para esse rapaz. E então ele pegou uma carta de alforria, ou seja, a liberdade daquele homem do corredor da morte, a liberdade para ele poder viver a vida dele normal, assinou, dobrou, colocou dentro de uma Bíblia e foi lá fazer uma visita para este homem. E chegando lá, aquele homem que estava no corredor da morte: nem vem pregar para mim, eu vou morrer daqui uma semana, eu não quero saber de Deus, eu não quero saber desse Deus. Calma, a tua liberdade está aqui, eu não quero essa liberdade, eu vou morrer. Calma, a tua soltura está aqui, eu não quero. Tira esse homem daqui, eu não quero ouvir de Jesus, eu não quero ouvir de igreja, eu não quero ouvir de Deus, eu não quero ouvir de nada, eu vou morrer. Calma, deixa eu mostrar para você o que Jesus pode fazer pela sua vida. Ele pode te libertar hoje. Não quero, manda ele embora. Abre a porta, a grade, né? Aí ele foi embora. Aí o carcereiro veio e falou: você é um burro, um idiota mesmo, tem que morrer. Por quê? Você é louco, eu não quero saber de Jesus. Ele é o governador, irmão, dentro da Bíblia estava a tua soltura, você não deixou ele ler para você, você não quis, você não aceitou. Aí no corredor da morte, na hora da morte lá, né, na hora da injeção, não sei o que ele morreu lá, falaram para ele assim: você quer dizer alguma coisa? Ele falou: quero. Aí ele pegou lá os minutos que ele tinha para falar antes da morte. Ele falou assim: eu estou morrendo hoje, não pelos meus erros, estou morrendo hoje não pelas minhas falhas, por aquilo que eu fiz, estou morrendo hoje por aquilo que eu não aceitei, porque eu tinha condições de estar livre, mas eu não quis ouvir, então eu mereço a morte no dia de hoje. Igreja, muitos de nós temos feito isso, sem querer levantamos as paredes no nosso coração, sem querer estamos fechando as portas aonde Jesus quer entrar, sem querer estamos entulhando mortos na frente do nosso coração. E Jesus é um cohen, ele é um sacerdote, ele não pode entrar, ele não arromba a porta, ele não invade, mas todo mundo sabe, ele bate. Ele bate. Hoje, domingo de Ramos, nós estamos aqui entrando na semana da paixão de Cristo, a semana onde as pessoas se lembram, comemoram a paixão que Jesus teve pelas nossas vidas, se entregando na sexta-feira, no nosso lugar. E muitos de nós estamos sendo condenados não pelos nossos erros, muitos de nós estamos sendo condenados não pelas nossas falhas, como aquele homem que estava no corredor da morte, mas seremos condenados a aceitar. Pastor, mas eu aceitei. Mas você mudou de vida? Houve uma conversão? Irmãos, eu já cansei de dar esse exemplo aqui. Conversão é: eu estou indo reto, eu mudo a trajetória. Agora, irmãos, eu estou cansado de ver cristão que vive a mesma vida. Quarta-feira eu ministrei aqui, quando Jesus chega para Nicodemos e fala assim para ele: quem é nascido da carne é carne, quem é nascido do Espírito é Espírito. Ou você é carne, ou você é Espírito. Se você se converteu, é Espírito. O Espírito é assim, 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 assim. Eu até li lá
Gálatas para todo mundo aqui na igreja quarta. Quem é carne é assim, 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 assim. Iras, pelejas, lascívia, glutonaria, bebedices, prostituição, fornicação, adultério. É carne. Não tem como falar que é espírito. São pessoas que colocaram um muro na frente do seu coração, colocaram mortos ali, situações que já morreram, enterraram ali na frente do seu coração, mas ainda estão dizendo: entra Jesus, como lá Israel está, entra Jesus. Como é que vai entrar? Se a porta está fechada, como é que vai entrar? Se os muçulmanos entulharam os seus mortos ali na frente, como é que vai entrar? É por isso que Apocalipse diz que a hora que chegar o momento, o anticristo vai vir e vai enganar a muitos. Vai enganar o povo. Por quê? Porque o povo está com seus olhos fechados, não tem como entrar. O coração está entulhado, o coração está cheio de coisas ruins, tem um cemitério na frente, de coisas mortas, relacionamentos que já foram, salário que não volta mais, empregos que já passaram, mas continuam vivendo aquela vida, querendo aquilo que já passou, e esquecem de viver o hoje. Eu já preguei aqui, algumas quartas-feiras, acho que atrás, pessoas que não conseguem gozar a sua vida, porque estão presas no passado, estão presas naquilo que já foi. Vamos continuar lendo. Versículo 41, Lucas 19, e quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela. Igreja, Jesus tem chorado hoje. Nós estamos entrando na semana da paixão de Cristo, e Jesus tem chorado. Não é fácil servir Jesus, igreja, não é fácil, eu que o digo. É difícil, é complicado. Muitas vezes Ele vai te provar, muitas vezes Ele vai permitir certas situações na sua vida, para saber onde está teu coração. Eu não posso ser hipócrita. Quantas vezes, igreja, eu não pensei em correr e sair fora disso e não olhar para trás? Várias vezes. O inimigo, ele nos prova, o inimigo, ele fica ali, ele é ferrenho no seu trabalho, mas eu tenho dito igual Pedro: para onde iremos nós, Senhor? Para onde que eu vou? Vou voltar para o mundo e fazer coisa errada? Vou perder minha família, minhas filhas? Não, está difícil, mas vamos continuar. Está difícil, mas ainda é o melhor lugar para estar. Só que para isso, igreja, eu tenho que ir tirando os mortos. Para isso, eu tenho que ir tirando os tijolos. Para isso, eu tenho que ir abrindo espaço. Para isso, eu tenho que deixar que o Senhor da glória, aquele que é a luz do mundo, aquele que veio montado num jumentinho, trazendo paz, entre no meu coração. Para isso, eu tenho que ir tirando tudo aquilo que é impedimento. Para isso, eu tenho que tirar tudo aquilo que é dificuldade. O inimigo não para. O inimigo, ele quer entrar na tua mente. O inimigo, ele quer entrar no teu coração. O inimigo, ele está ali, ele trabalha e ele quer trazer mal. Às vezes a gente fala assim: não, mas não é nada. Igreja, depois, sábado, hoje eu fiquei pensando, eu falei: olha como é forte o trabalho desse povo. Olha como é forte o reino espiritual, e nós não entendemos. Igreja, Jesus está vindo montado num jumentinho, trazendo paz, querendo entrar nos nossos corações. Nós levantamos os muros, entulhamos os nossos mortos ali na frente, aquilo que já passou e não vai voltar atrás, e o inimigo está ali, fazendo o trabalho dele, fazendo as obras dele, fazendo as coisas para quê? Para te pegar, para te trazer dificuldade, para te trazer um problema. Eu falei: gente, olha que praga dos infernos. Depois nós voltamos e repreendi de novo. Falei: não aceito isso aqui, não aceito essa situação.
E tomara Deus que Deus prepare uma pessoa para comprar aquele terreno lá e faz um mercado, ou se Deus preparar que dê condição para nós e nós comprar lá e fazer uma igreja, né? Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça, né? Mas acabar com aquele inferno ali na frente da minha casa. Igreja, eu estava lá de boa, tinha trabalhado o dia inteiro para o Senhor, tinha chegado aqui 1h sem comer nada. Ficamos até 9h, o inimigo lá me atrapalhando, o inimigo lá se levantando, e numa coisa que você acha, nunca passaria pela minha cabeça. Igreja, Jesus tem olhado para as nossas vidas e chorado, porque o inimigo está trabalhando, o inimigo está ativo, o inimigo está aí batalhando, e tem conseguido levar muitas pessoas ao desespero, muitas pessoas ao suicídio, muitas pessoas a duvidarem do sangue derramado de Jesus naquela cruz. Sabe quando nós duvidamos? Quando nós levantamos as paredes, quando nós não confiamos que Ele é fiel e justo para cumprir, quando nós entulhamos mortos, quando ficamos carregando defuntos nas nossas costas. É nessa hora que o inimigo tem se levantado, é nessa hora que o inimigo tem conseguido prevalecer, assim como prevaleceu na própria história de Jesus. O grupo de louvor já pode vir aqui à frente. Ele conseguiu fechar os olhos daqueles sacerdotes, conseguiu fechar os olhos daquele povo e conseguiu fazer com que aquele povo crucificasse. Igreja, as nossas vidas estão como, põe de novo a foto lá, Arthur, como aquele muro, com as portas fechadas, cheio de mortos na frente da porta do nosso coração. O que passou, passou, não vai voltar. O que já foi, não vai ficar. Quinta-feira eu estava conversando com o pessoal aqui do salão aqui, e eles, porque nós temos isso, temos aquilo, tal, e nós estamos esperando uma ação. Eu falei, cuidado, não fica alimentando expectativas no seu coração, porque se isso não vir, vocês vão sofrer. É melhor enterrar isso aí. Se vir, amém. Se não vir, amém, também enterra isso daí, acaba com isso. Mas muitas vezes o que a gente faz? Fica alimentando aquelas coisas que já passaram, ficamos alimentando aquilo que já, e hoje não faz mais diferença nenhuma. Muitas vezes estamos entulhando o nosso coração. Se coloque de pé nesta hora, igreja. Hoje é o domingo de Ramos. Jesus quer entrar no seu coração, Jesus quer entrar na sua vida, e para isso a porta tem que estar aberta, e para isso não tem que ter coisa morta na frente do seu coração. Limpa, igreja, a sua mente. O que eu falei que eu fiz aqui sexta-feira? Sem ter visto lá, eu já repreendi na hora, e já mudei os pensamentos. Limpa o seu coração, limpa a sua mente. Quando o inimigo vir com dúvidas, quando o inimigo vir com dificuldades, quando o inimigo vir com incertezas, quando o inimigo vir com medo, quando o inimigo vir com fraquezas, com ódio, com mágoa, com ressentimento, troca os pensamentos, fala, Senhor, isso daí vai levantar paredes, isso daí vai juntar defuntos na minha frente, e vai impedir que Jesus entre, vai impedir que Jesus faça morada. Igreja, tem relacionamentos sofrendo por causa disso. Igreja, tem casamentos sofrendo por causa disso. Tem filhos padecendo por causa disso. Pensamos que o Rei da Glória entrou, mas Ele não entrou. Pensamos que Ele está fazendo morada no nosso coração, mas não está. Porque ainda temos barreiras, decisões que precisam ser tomadas, situações que precisam ser resolvidas, atitudes que precisam ser colocadas em andamento, para tirar aqueles blocos, tirar
aquela parede que foi levantada, e coisas mortas que precisam ser jogadas fora, coisas mortas que precisam ser tiradas dali. Morreu, acabou, manda embora, não dá para ficar mais lembrando, mas que ficamos ali alimentando, que ficamos ali pensando, que ficamos ali sofrendo, sendo que não vai voltar, não vai acontecer, não vai resolver. Eu não sei o que tem levantado paredes no seu coração, eu não sei quais coisas mortas têm impedido que Jesus passe e entre na sua vida, mas nesta hora, feche os seus olhos, vamos orar. Eu vou pedir para que o Senhor revele no seu coração, eu vou pedir para que o Senhor traga no seu coração aquilo que tem que ser uma atitude, aquilo que tem que mudar, aquilo que você tem que fazer, aquilo que você tem que arrancar. E se vir no seu coração, igreja, tome uma posição, tome um posicionamento. Eu vou mudar. E quando chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos regozijaram-se. Começaram a dar louvores a Deus em alta voz por todas as maravilhas que tinham visto, dizendo: Bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Diga assim, igreja, junto comigo, levante sua mão. Chegou a hora, Senhor, de nós nos alegrarmos, de nós darmos louvores a Deus, porque Ele entregou o seu Filho, seu único Filho, e nos deu a oportunidade de, através da sua carne, do seu corpo, termos os nossos pecados perdoados, e através do seu sangue, que foi derramado naquela cruz do Calvário, termos direito a um novo céu, a uma nova terra, a salvação em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Jesus está vindo, igreja, e Jesus não quer guerra, Jesus não quer dificuldades, Jesus quer paz. Jesus é luz, e Ele está vindo nas nossas vidas e tem encontrado corações fechados. Igreja, eu fiz uma montagem bem chucra, mas vai dar para vocês entenderem. É assim que está a vida de muitas pessoas. O coração está fechado por causa de pessoas, por causa de circunstâncias, situações. O coração está fechado. E na frente um monte impedem que o príncipe da paz, aquele que morreu e ressuscitou no nosso lugar, encontre espaço. Não tem espaço, não tem como ele entrar. Aí eu quero, como eu gosto sempre de deixar uma pergunta, né? Como está a porta do seu coração? Será que está com cadeado e com correntes assim, para Jesus entrar? Igreja, eu não vou me cansar de falar e não vou parar de falar. Nós vivemos a igreja morna, a igreja que não paga mais o preço pelo sacrifício de Jesus, a igreja que não vive mais o evangelho como ele é, a igreja que não dá mais o valor à cruz como se dava antigamente. Nós vivemos uma igreja morna. O coração de muitas pessoas estão desse jeito aí, ó, trancados. É como a porta de Jerusalém, por isso que eu fiz questão de colocar na frente da porta dourada. Levantou-se um muro, levantou-se uma barreira, levantou-se um impedimento, e colocou um monte de situações que não deixam mais Jesus chegar perto. E você vai conversar com as pessoas, ela tem um monte de desculpas. Você vai falar com as pessoas, elas têm um monte de justificativa. Você vai falar com as pessoas, elas têm argumento para tudo. Só que não estão percebendo
que o Rei da Glória, o Príncipe da Paz, o nosso Salvador, está passando montado num jumentinho, querendo nos dar paz, e nós estamos perdendo a oportunidade, porque ficamos parados nas coisas velhas, porque queremos ficar lembrando do passado, porque queremos viver aquilo que já foi, já passou, e não volta mais. Mas levantamos as barreiras, colocamos os impedimentos e ainda dizemos: vem Jesus. E Jesus está falando: não tem espaço, não consigo entrar, está cheio de coisas aí menos de mim, está cheio de situações menos a minha palavra, porque carne é carne, espírito é espírito, tem que nascer da água do espírito. E muitas vezes nós estamos ali, com o nosso coração travado com um cadeado, com as coisas que nós permitimos que entrasse, cheios de sepulturas na frente, e pedindo: ora vem Senhor Jesus, e Ele fala: eu não consigo, porque eu sou um sacerdote, eu não posso passar em cima dessas coisas mortas, porque eu sou um cavaleiro, eu não posso arrombar o cadeado para entrar no seu coração, eu simplesmente bato. Ah, mas pastor, o jeito que eu faço está bom, o jeito que eu estou fazendo está ótimo, estou ajudando do meu jeito. Será? Responda para vocês, como está o seu coração? Amém? Glória a Deus.